texto para condizir com o projeto indestrutível, que é o projeto missionário. E para isso eu quero ler no livro dos Feitos dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 33. Por diante tem uma passagem que eu quero tomar por base para continuar sobre a ação do Espírito Santo. Versículo 33, está escrito, capítulo 5, versículo 33, de Atos dos Apóstolos dos Atos. Ao ouvir estas palavras, eles muito se enfureceram e queriam matá-los. Então certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, respeitado por todas as pessoas, levantou-se no sinédrio e pediu que aqueles homens fossem retirados por um momento. E prosseguiu dizendo: caros israelitas, considerai com toda cautela o que estáis para decidir fazer a estes homens. Portanto, há algum tempo surgiu Teudas, pregando ser alguém, e aproximadamente 400 homens se ajuntaram a ele. Todavia, ele foi morto e todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, na época do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que liderou um grupo revolucionário. Ele, da mesma forma, foi morto e todos os seus companheiros se espalharam. Contudo, neste caso, vos advirto: afastai-vos destes homens e deixai-os seguir em paz. Pois se esta obra ou este propósito deles for de origem humana, perecerá. Se, todavia, proceder de Deus, não conseguireis jamais impedi-los, pois vos achareis em guerra contra Deus. Amém? Querido, aqui está um dos relatos mais motivador, melhor dizendo, dos Atos dos Apóstolos, tendo em vista por quem ele foi proferido. Então, como nós estamos ministrando sobre um projeto indestrutível, os irmãos veem mais aqui uma ameaça. Portanto, para recapitular e dar sequência ao projeto que nós falamos ontem, os irmãos observem que ontem nós demos uma pausa sobre o recomeço das cinzas, do pó, do caco. Se os irmãos observarem o recomeço dos judeus no contexto do projeto de resgate, ele sucede e levanta-se um templo chamado Templo de Zorobabel. Quando nós observamos o desenrolar, vejam que o povo não voltou como era em alguns principais propósitos. E é por isso que os profetas são enviados. Se os irmãos observarem, os profetas após cativeiro, eles vêm com uma cobrança de fidelidade. Ele vem, pastor Nogueira, com uma observação acerca da inércia de novo. Então Israel, mesmo recomeçando, ele não volta a ser o que era. E Deus persiste e insiste, o que Jesus chama de trabalhadores, através dos profetas, para o advertir acerca do foco do projeto. Quando nós analisamos o contexto histórico, já que falamos de missões, quando os babilônicos são derrotados pelo maior exército da época, os gregos macedônios, liderado por Alexandre, então a principal ideologia, o principal domínio, o principal contexto moderno era o grego macedônio. Então, quando Alexandre o Grande começa a conquistar todo o mundo, então Deus aproveita o contexto para trabalhar o contexto cultural.
Porque até aqui era o contexto espiritual. Agora, Deus vai intervir no contexto cultural com a queda de Israel ou com a inércia de Israel. Então Deus vai usar agora os gregos macedônios, depois dos medos e persas, para liderar a Palestina. E quando os gregos macedônios lideram a Palestina, então todas as províncias, todos os estados, usando o termo, que eram capturados por eles recebiam incentivos financeiros através das suas lideranças para agregar no seu cotidiano a cultura grega, que na verdade já era uma cultura mais moderna. Então com isso os hebreus também entraram no contexto e foram perdendo os seus princípios até a originalidade do hebraico. Então Deus vai usar o contexto e posteriormente, cerca de 64 anos antes de Cristo, os gregos macedônios são dominados pelo maior exército, o maior império que já existiu, os romanos. Então, com o advento dos romanos, então Deus vai usar o contexto político, espiritual, cultural e político, tudo em prol de Israel. Então, no meio do silêncio, isso tudo entre os 400 anos, porque quando Malaquias é o último dos profetas, Deus havia se calado, aquele relacionamento que eu falei com os irmãos, lembram? Que foi perdido no Gênesis, e só com Israel o homem voltou a se relacionar com Deus. Então, quando Israel não dá valor, e Deus diz, eu vou parar de me relacionar com ele, então agora mesmo o templo de pé, o templo de Zorobabel, mas não havia relacionamento, porque a Bíblia diz que Deus não mandou mais profeta, Deus não dava visão, Deus não dava sonho, Deus não dava revelação, não havia mais um contato direto. Então no meio do silêncio, Deus começa a trabalhar nos contextos cultural e político. Porém, quando Roma predominou, Roma, além de querer impregnar e também atrair os bons costumes de quem eram capturados, então Roma politiza. Então agora o que era, já estava ruim, se tornou mais perigoso, porque politizou tudo. Agora tudo era por conta de Roma, até a substituição dos sacerdotes. Então agora aquilo que era para proclamar a liberdade aos cativos, aquele projeto, pastores, que foi levantado para atrair as nações e Deus reconciliar todos os povos, como nós falamos ontem, se tornou um projeto político. Então agora era jogo de interesses particulares, era um jogo partidário. A história diz que o templo de Jerusalém se tornou o lugar mais rico, porque muita gente depositava o seu dinheiro nele, e os sacerdotes, eles eram responsáveis pela autoridade pública, a ordem pública. Então eles tinham medo de qualquer confusão, o imperador ou Roma podia destituí-lo e substituí-lo. Então aí se torna um jogo agora de interesse. Então veja que nesse pormenor, a Bíblia fala acerca de uma segregação. Aquele povo, aquele projeto que foi escolhido por Deus para alcançar os perdidos, para alcançar os que estavam sem Deus, sem paz, sem salvação. Então agora, em vez dele abrir o caminho, eles fecharam por meio das tradições, das observações. Você tem que fazer, você tem que não fazer. 613 observações, parte positivas, parte negativa, proibitiva, permissivas. Então agora qualquer fugimento do contexto eram punidos. Isso judeus. E os mais povos, os quais nós começamos antes, que a proposta era, através de você, eu abençoarei todos os povos da terra. Então o projeto que foi elevado por Deus para praticar o amor e ser exemplo de resgate, agora começa a segregar. Agora vai dizer, você tem direito sagrado, você não. E só quem tem direito sagrado? Judeus. Gentios não é povo. Gentio não é nada. Gentio não tem direito nem de entrar no lugar que eles diziam que era, mas eles contaminaram o templo, que era o único lugar geográfico onde a presença de Deus poderia estar.
Então eles começaram a descartar. Agora era tudo religiosidade, era tudo interesse, mas ninguém se preocupava com os perdidos. Os irmãos podem observar, você vai ver no Novo Testamento, mas começou aqui de forma mais contundente. Era por isso que aquelas pessoas que eram descartadas pelo esporte físico, pela doença, clamavam socorro. Eles cultuavam no templo, mas fora do templo era lotado de mendigos, paralíticos, cegos, coxos, desesperados em busca de um milagre. E aonde estava a esperança? No templo, na religião. Mas eles perderam o foco, e eles gemiam em busca de socorro. Muitos eram mortos, ignorados, fedidos. E o projeto que foi levantado para isso se tornou político. Mas você lembra que eu disse que Deus nos fez de forma especial? Quando o projeto deteriorou-se, depois que Deus mandou muitos profetas, e eles apedrejaram e mataram, mas para resgatar os amigos, homem, o ser humano, aí Deus vai investir o melhor em missões. Deus amou o mundo de uma tal maneira então Deus diz: eu mandei profetas para adverti-lo, para tratá-lo, e eles mataram e apedrejaram. Então eu agora vou enviar meu filho, porque ele, sabendo que é meu filho, vai me respeitar e vai me ouvir. Aí ele envia Jesus, nascido de mulher, a semelhança do homem. Agora Jesus vem e não é aceito. Israel estava tão politizado, tão cego, que não aceitou a manifestação real do amor de Deus. Veja que Jesus diz: eu vim para os que eram meus, ou seja, João veio para os que eram seus, mas eles não receberam. Israel rejeitou, Israel não quis dar valor. Com 40 dias de nascido, Jesus é levado para ser apresentado ao templo, para cumprir o que Ageu tinha profetizado, que a glória daquele templo seria maior do que o primeiro de Salomão. Porque no templo de Salomão entrou o ouro, entrou a prata, entrou a riqueza e a glória, em símbolo da arca, em madeira, em ouro. Mas agora nesse templo, Deus já estava vendo que ia entrar a glória não simbolizada, mas a glória real, a sua presença através de Jesus Cristo. A glória entrou no templo e eles não aceitaram, não reconheceram. Então a Bíblia diz que Jesus sai do templo nos braços de Maria do mesmo jeito que entrou. Jesus vai para o templo aos 12 anos de idade, e eles não reconhecem. Vê a sabedoria, atesta a sabedoria. De onde vem este menino? Que sabedoria é essa? Mas ele é da Galileia. Descartário, é um projeto sem futuro. Jesus com 29 anos, agora vai, como Israel rejeitou, então ele vai propagar um evangelho, vai começar a propagação da restauração geral para que Israel foi enviado. Como Israel rejeitou, agora Jesus vai pregar um evangelho, não para a elite, porque a elite havia o rejeitado, mas para aqueles a quem ele foi enviado. Eu fui enviado para salvar os perdidos da casa de Israel. Ou seja, veio buscar e salvar o que se havia perdido.
perdido, que Israel perdeu o foco. Então vejam que história linda. Então a Bíblia diz que Jesus vai cheio do Espírito Santo. Depois que ele entra nas águas, vejam que o Espírito que começou, o Espírito que formou, agora Jesus é humano. Aí quando Jesus entra nas águas, que João o imerge nas águas, que ele levanta, o céu abre e o Espírito vem em forma corpórea de uma pomba, enche Jesus. Agora o Espírito de Deus está se relacionando de novo, céu e terra, terra e céu, céu e homem, homem e Deus, através de Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele agora cheio do Espírito Santo. Eu não vou me demorar, que eu sei o tempo. Porém, ele cheio do Espírito Santo, ele não vai para Galileia, ele para Jerusalém, que era o comum, não era? Por exemplo, hoje nós, qualquer pregador quer pregar nos grandes congressos, não é verdade? Jesus agora estava cheio do Espírito Santo, tinha autoridade pelo Espírito Santo. Vejam que o Espírito Santo comanda todas as coisas, porque a Bíblia diz que ele prescruta até a intimidade, o profundo do próprio Deus, é ele que prescruta. Então o Espírito Santo vai levar Jesus para quê? Para prová-lo no deserto. Primeira tarefa, ele nocauteia o inferno, porque Satanás já queria destruir o projeto no seu começo, não é? Adora-me e eu te darei, presta adoração a mim e eu te darei. Por muitas vezes cara a cara com o inferno tentando destruir o projeto, mas não conseguiu, porque Jesus disse: está escrito, só ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. O inferno é nocauteado. E agora volta Jesus para Galileia. Jesus na Galileia, entendam o que eu vou dizer no texto que eu li. Agora o sistema religioso estava tão corrompido que qualquer pessoa, eu digo porque eu estive lá, conversei com historiadores judeus e egípcios, não estou falando algo da minha cabeça, estou falando algo real, histórico, ou seja, estudei. Quando nós analisamos este momento, uma ameaça para o sistema era tamanha, porque qualquer homem, baixinho por favor, qualquer pessoa que se levantasse na região, juntasse, por exemplo, se pastor Antoniel dissesse: eu não aceito o que o sistema está fazendo, ou seja, mesmo sem ele querer, ele juntasse uns 10 homens e fosse acrescentando, se a notícia chegasse em Jerusalém, o sistema ia fazer de tudo para eliminá-lo, porque ele era uma ameaça para o sistema. Então por isso que Gamaliel faz menção da realidade que acontecia com Teudas e Judas. Vejam que a Bíblia diz que antes de Jesus já tinha aparecido um revolucionador chamado Teudas, que pregava que ele era importante, e pela persuasão da sua doutrina, da sua oratória, ele juntou cerca de 400 homens. E a notícia chegou em Jerusalém: tem um Teudas surgindo aí, que é ameaça. Então o sistema pressiona, mata Teudas, e também os outros cerca de 400 desaparecem e se torna a obra em nada. Então o sistema diz: levantou, a gente para. Aí Gamaliel diz: também levantou-se Judas. De onde? Da Galileia. Juntou muita gente. O sistema fez o mesmo e acabou a obra de Judas. Então agora a notícia não vai sair como Teudas e como Judas, que começou com 400 e muita gente. Agora Jesus, cheio do Espírito Santo, vai cumprir o que o tema profere e indica, para um propósito. Ele chega e vai para um culto, diz a Bíblia em Lucas 4,18, na congregação de Nazaré, sinagoga. E como era de costume, ele entra, e quando ele entra cheio do Espírito Santo, recebe a oportunidade para ler o livro, a lei. Então quando ele abre o livro, é o rolo do livro do profeta Isaías, e ele abre justamente aonde falava sobre a capacidade. Ungir é capacitar. Ele diz:
abre o livro, o assistente o entrega, e ele lê: o Espírito do Senhor Deus está ou é sobre mim, porque Ele me capacitou e me ungiu para um propósito só, para pregar o Evangelho aos pobres, aos prisioneiros, apregoar a liberdade aos cativos, tirá-los do cativeiro, e aos olhos do cego eu vou abrir. Aqueles que não vê espiritual vão ter que enxergar, porque para isso eu vim, para proclamar o Evangelho da graça da salvação. Hoje, entre aspas, com todo respeito ao contraditório, quando Jesus enche a gente, quando aparece alguém mais afogueado, quando aparece alguém mais cheio, agora virou profissional, agora vai para 10 mil, 15 mil uma pregação, agora vai para 1 milhão de seguidores no YouTube, agora não vai mais pregar se o aeroporto for mais de 60 quilômetros, por quê? Porque agora eu estou cheio, reconhecido, estou famoso, mas o propósito de ser cheio não é para ser famoso, é para pregar o Evangelho, é para pregar aos cativos. Diga para quem está ao seu lado: o Espírito Santo te encheu para pregar o Evangelho, seja onde for, para o rico, para o pobre. Quando ele prega, se admiraram que a pregação dele naquele dia está escrito, a Bíblia diz que se maravilhavam. Mas aí ele diz: hoje se cumpriu esta profecia aos ouvidos de vocês. Ele disse: eu vim, eu cheguei. Aí começaram a dizer: não é ele filho de José e de Maria? E o que é que ele faz? Querem matá-lo. Veja como o projeto, gente, eu quero que vocês entendam isso. Esse é o objetivo da minha pregação desde ontem. Como o projeto é ameaçado. A Bíblia diz que expulsaram do templo e procuraram matá-lo, jogá-lo de um monte para baixo. Ele sai de fininho, da Galileia foi expulso, e como Cafarnaum é fronteira, na época, fronteira com o reino dos 2 filhos de Herodes, lugar estratégico, ele monta a moradia em Cafarnaum. E dali vai procurar formar um grupo para pregar o Evangelho dele, o conjunto dos seus ensinamentos com base no amor. Então o Evangelho que Cristo começa a pregar é um Evangelho de amor. Por isso que a Bíblia diz que ele começa pela região sombria, para cumprir o que Isaías profetizou, na região de Naftali, Zebulon, fronteira com a Sírio-Fenícia, aonde estava a maior parte de gentios. Ele começa a pregar por ali, e os milagres vão começando a aparecer. O que mais impacta, que não eram os milagres simplesmente, mas era porque quem não tinha esperança estava voltando a ter. Os cegos eram restaurados, os coxos levantavam, e os mortos eram ressuscitados. E para assustar, aquele evangelho pregado por eles, Jesus com 12 homens, vai ganhando forma, e cada dia o número de pessoas crescia seguindo ele, a ponto que em Judas tem cerca de muitos, em Teudas eram cerca de 400, mas Jesus ultrapassou tanto só pregando o Evangelho, sem fazer revolução, que a Bíblia diz que eram multidões que andavam atrás dele, eram multidões que eram atraídas pelo seu Evangelho. E tudo era pelo Espírito Santo que ele operava, que ele fazia. Aqui é a importância de nós sermos cheios desse Espírito Santo. Então a notícia chega em Jerusalém, que apareceu um profeta chamado Jesus de Nazaré, que estava juntando muita gente. Por isso que João diz que quando a notícia eclode,
Então junta-se o que? Os sacerdotes, os religiosos. Capítulo 7, fizeram uma reunião para como pará-lo, porque já tinham tentado e não conseguiram. Então disseram, não tem outro jeito, o único jeito é matá-lo, porque matando ele, a gente faz como fez com Teuda e fez com Judas. Ele vai morrer e os seus seguidores desaparecerão. Então o principal objetivo do sistema matar Jesus era pagar, destruir o projeto missionário. E eles haviam endurecido o coração, seu próprio povo. Então diz a Bíblia que agora Jesus vai ser preso, Jesus vai ser condenado. E pasmem, para condenar Jesus, uniram-se não só agora os religiosos, mas como eles tinham o poder da influência, contaminaram o Sinédrio. O Sinédrio é o alto poder da jurisdição, que comandava a jurisdição, ligado ao judaísmo. Eles também convenceram o sistema político através de Pilatos e de Herodes. Então juntou o processo acadêmico, os doutores, formadores de opiniões. Então todos eles se reuniram e juntaram forças para parar Jesus e os seus seguidores, porque pregavam um evangelho que estava revolucionando, o evangelho de amor pelo Espírito Santo de Deus. Então condenam Jesus à morte, e vejam que foi o pior tipo de morte que um ser humano podia morrer. Primeiro, descarte seria. Segundo, vergonha. Terceiro, maldito. Então pegaram Jesus e toda coisa ruim que depois da morte poderia eclodir e perder a fama, eles jogaram sobre Jesus. Mas porém, Jesus já tinha preparado uma igreja. Por quê? Porque a igreja, querido, o Israel de Deus enfraqueceu e endureceu. Aí veja o que Paulo escreveu em Romanos capítulo 10. Ele vai dizer em Romanos que Israel endureceu e rejeitou a justiça de Deus. Agora ele está falando para um povo gentil, para dar sentido aqui. Então ele disse que Israel endureceu o coração e não aceitou a justiça de Deus, querendo a sua própria justiça. Então vão matar Jesus para parar os seguidores, matando ele, como já haviam feito com Teuda e com Judas o Galileu. Então vão em busca de Jesus e conseguem levar a cruz. Mas Jesus, sabendo que era necessário e ia partir, ele reúne os seus discípulos. João 14, creio que 15 e 16, ou por aí, ele diz que agora está chegando a hora e vai para o Pai. Mas ele promete aos discípulos, seus discípulos, que não ia deixá-los só. Porque lembram que nós falamos ontem que o Espírito de Deus, no capítulo 6 do Gênesis, foi tirado do ser humano e não habitava para sempre com ele. Quando Deus precisava, vinha um e era cheio, resolvia o problema. Mas Jesus agora não. Para a igreja foi diferente, porque ele sabia que ia religar céu e terra. Ele sabia que agora a morada desse Espírito não ia depender mais de um templo feito de alvenaria. Por isso que a partir dali o Espírito ia ter um lugar para habitar, que era dentro de mim e dentro de você. E aí ninguém pode destruir. Então vem e agora começam a tentar tirar isso. Aí ele diz: ei, se preocupem não, eu vou rogar ao Pai e ele vai enviar um outro Consolador, e aí ele vai permanecer para sempre com vocês. Por isso que a porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja de Cristo. O projeto foi perfeito. Na noite que ele vai preso, os discípulos se dispersam. Estava tudo direitinho para dar errado.
Os mais íntimos ficaram de longe. 2. Um dos mais íntimos, em 3 vezes consecutivas, disse que não era mais crente. Eu não o conheço, nem falo do jeito que ele fala. É levado à cruz. É sepultado. Parecia que o projeto acabou. Os discípulos desistiram. Não adianta mais, vamos voltar para a pesca. Vamos voltar para casa. Porque pensávamos que era Ele que iria redimir a Israel. Festa em Cesareia Marítima, morada de Pilatos. Festa no Sinédrio. Festa no templo. Acabamos com mais um. Não há mais a que eu estou pregando sobre missões. Amanhã do 3º dia, a morte não consegue vencê-lo, porque ele não tinha pecado. O Espírito Santo quebra a corda da morte, e ele é ressuscitado em vida. Mas o interessante é que ele poderia ter ido a Jerusalém, como qualquer pessoa detentora de poder, e agora quer se amostrar, se fazer conhecido. Agora ele é ressuscitado em glória, e ele agora poderia ir no templo e calar a boca de quem se levantou contra ele. Mas não. Ele vai atrás. Ele não perde tempo preocupado com a sua glória no templo, mas ele vai atrás dos missionários feridos. Eu costumo dizer, se fosse eu, não ia buscar nenhum. Esse é um dos perigos que eu costumo repetir, é que nós desistimos muito fácil um do outro. A gente muitas vezes prega para quem está fora e descarta quem está dentro. A primeira coisa que Jesus faz antes de ressuscitar, ele não vai para o céu, ele não quer subir para o céu. Ele poderia ir, mas ele não vai. Ele vai buscar os missionários. Ele vai atrás dos de Emaús. Ele vai atrás de Tomé. Ele vai atrás de Pedro. Pedro disse 3 vezes que não era mais crente, mas ele não passa em vista. Ele vai atrás. Ele recupera Tomé. Ele vai atrás de um por um. A gente costuma desistir muito fácil. A gente exclui do conjunto, a gente exclui do ministério, a gente rasga a credencial, a gente diz está queimado, vai pisar no pescoço, não tem mais oportunidade. Mas Jesus vai atrás, vai buscar, restaura, vai atrás, vai buscar. E agora diz a eles, em síntese, Atos 1 e 4, diz a Bíblia que pela ordem do Espírito Santo. O interessante é esse Espírito dá sempre. Pelo Espírito Santo ele diz a ele, ficai em Jerusalém, dizendo a eles, até que do alto sejais revestido do poder, porque o Espírito há de vir sobre vós, e vocês vão ser minhas testemunhas. Vão dizer que eu estou vivo, vão pregar que eu estou vivo, vão pregar que agora tem um lugar específico de adoração de novo na terra. E qual é a minha igreja? E qual é a minha igreja? Sou eu, é você. Não sabeis vós que o Espírito de Deus habita em vós e que o vosso templo é sagrado?
capítulo 2 de Atos. A notícia sai, porque quando ele ressuscitou, a notícia chegou no sistema, porque foram os próprios soldados que estavam no turno que levaram que Jesus ressuscitou. Subornaram os soldados, e os soldados, em vez de contar a verdade, disseram que Jesus estava morto. Agora imagina, entre a Páscoa e o Pentecostes, 50 dias. A Bíblia diz que por um período de 50 dias, aproximadamente, dentro da lógica, os soldados espalharam que Jesus estava morto e o túmulo ficou vazio, porque os discípulos roubaram o corpo dele. Então agora vem pensar comigo. A Bíblia em Atos diz que pelos dias estavam habitando em Jerusalém homens judeus piedosos de toda parte do mundo debaixo do céu. Então a probabilidade da notícia da morte de Jesus espalhar por o mundo era muito apropriada. Por quê? Todos os moradores de debaixo do céu estavam lá, religiosos, judeus. Então a probabilidade desse projeto não ter valor era muito grande. Então quando Jesus sobe, que senta à direita do Pai, aí ele pede ao Pai: Pai, eu prometi a eles que o Senhor ia derramar o seu Espírito, e agora não é para ir e voltar, é para ficar com eles para sempre. É agora, filho. Aí vem o dia do Pentecostes, o Espírito Santo vem, e desde o Gênesis capítulo 6, que ele foi tirado, você não vê mais uma ação como essa. E todos, ele desceu sobre Jefté, ele veio sobre Eude, ele veio sobre Débora, ele veio sobre Baraque, ele veio sobre Sansão, ele veio sobre Davi, ele veio, mas agora não, agora é coletivo. Quando Jesus vence e Israel endurece o coração, aí agora vem o Espírito com uma finalidade: nos lembrar do que ele ensinou e convencer as pessoas através de nós. Ou por exemplo, quando você vai em Londres, agora é o rei, mas era a rainha, eu já fui algumas vezes. Todos os turistas, independente de ser rico, pobre, negro, branco, de todos os lugares, uma das coisas que quem vai a Londres não pode deixar de ir é no palácio oficial do rei. E qual é o segredo? É a selfie. Coloca o celular aqui ou manda alguém bater para o castelo ou o palácio ficar no fundo. Mas o segredo não é o palácio. O segredo, até há dias atrás, era a rainha que estava dentro do palácio. Você está entendendo o que o Espírito Santo veio para fazer? É por isso que tem gente que corre, que prega e sai mentira daqui para não tirar foto com os crentes. Quando eu vejo uma multidão fazendo fila para tirar foto comigo, eu dou glória, porque dentro de mim eles estão vendo alguma coisa que ninguém queria tirar foto com essa cara preta. Não, é porque lá dentro tem alguma coisa diferente. E o que é? E o que é? E o que é? Pergunta para quem está lá, tu pode imaginar o que é? Diga para ele: eu imagino que é o Espírito Santo. Porque só ele faz isso. Então o Espírito Santo vem, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus, e começaram a falar novas línguas. Naquele dia, imagina o poder. O homem que estava com cerca de 40 dias aproximadamente desviado, foi reconciliado na ressurreição, e agora vai pregar. Será, pastor Mazinho, que nós daríamos oportunidade a um obreiro que se desviou, disse que não congregava mais aqui, não era mais crente, depois de 40 dias ele volta, o senhor daria oportunidade a ele para pregar? Nem aqui ele sentava. Agora Pedro, reconciliado, cheio do Espírito Santo, ele vai pregar a mensagem de Jesus. E naquela pregação, veja que é a pregação simples, é a história de Jesus, mas ele nem faz o convite, já tinha quase 3.000 pessoas aceitando a Jesus e sendo cheia do Espírito Santo de Deus.
daí não para mais. Aí o sistema, imagina, gente, como explicar? De um lado, o judaísmo, o potentoso judaísmo, apoiado pelo sinédrio, o poder da justiça, com o apoio do poder do Império Romano ao seu lado, e apoiado pelo poder acadêmico. E agora, esses cerca de 120 crentes, analfabetos, porque está escrito, não conhecia a lei como deveria, não tinha nem aonde se hospedar, estavam numa sala esperando a promessa. Um grupo de mulheres agora incluso, porque no Antigo Testamento a mulher não podia fazer isso. Agora as mulheres tinham o poder de orar, de adorar e ser cheia, que foram cheias também, pregando esse evangelho. Então disseram, não tem jeito não, o que é que está acontecendo? Vamos pará-los. Primeira coisa, cadeia. Mas não conseguiam parar. Segunda coisa, vamos ameaçar, mas não conseguia parar. Terceira coisa, vamos chicotear, mas não conseguia parar. Era aprendendo, soltando, pregando. Era açoitando, parava de açoitar, ia para a rua pregar o evangelho. Está escrito. Aí disseram, o que é que a gente vai fazer? Nada está parando esse povo. Só tem um jeito. Vamos pressionar. Aí Pedro e João, que ainda estavam enraizados no judaísmo, vai para a oração. Aí vem a história do coxo. A história do coxo, o bonito é que aconteceu na porta do templo e terminou dentro do templo. Porque na porta era comum, porque ele vivia pedindo esmola ali. Mas dentro do templo era inconcebível, porque como o coxo era descartado e não podia entrar. Então quando Pedro diz em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda, ele já sai cantando, pulando, adorando e vai bater lá dentro. E quando ele bate lá dentro, Pedro prega a ressurreição de Cristo, e quase 5.000 pessoas dentro do templo do judaísmo aceita Jesus, o fogo pega e o evangelho é pregado. Aí disseram, agora piorou, que agora veio para dentro. Foi isso que deixou eles irados. Porque quando chamaram Pedro e João, em síntese, para perguntar o que tinha acontecido, em nome de quem eles faziam aquele milagre, porque agora até sacerdote estava se convertendo. Aí a Bíblia diz que cheio de ousadia, os analfabetos falaram grosso. Cheios, olha, cheio, está escrito, cheios do Espírito Santo de Deus. Eu não estou pregando contra estudo, eu estudo até hoje. Não é? Mas tem muitas vezes que tem tanta anéis que brilha tanto e são tão grandes, que você pensa que é o anel que faz a diferença. Mas não é. Porque se fosse o anel que fizesse a diferença, eu não estava aqui nesse culto. Mas é cheio do Espírito Santo. Aí disseram, ficaram irados quando Pedro disse, é em nome daquele Jesus que vocês mataram, mas Deus os ressuscitou dentre os mortos, e é no nome dele que esses milagres é feito, e a gente prega a sua mensagem. Não tem jeito, vamos fazer o quê? Aí disseram, eles não são ignorantes? São do interior, são galileus. Então vamos pará-los com a Bíblia, com a lei, na linguagem, com a lei de Moisés. E como vamos fazer isso? Precisa alguém bom, que conheça a lei e pela lei pare eles, com a justiça, com o sinédrio. Aí Gamaliel se levanta no meio do sinédrio. Quer dizer, era a mesma coisa que se levantar dentro do Supremo Tribunal, em audiência. E olha o que é que ele diz. Varões, era o doutor, era o reitor,
era o crânio, respeitado por todos. Está escrito: varões israelitas, eu quero dar um conselho a vocês, porque a Bíblia diz que eles queriam matar Pedro e João, queriam matá-los. Aí Gamaliel, respeitado, disse: eu vou dar um conselho a vocês. Pense de novo o que vocês vão fazer com esses homens. Gente, era analfabeto, não tinha dinheiro, não tinha importância física. Aí ele faz lembrança: vocês lembram de Teudas? Vocês mataram ele e os 400 desapareceu. Lembram de Judas o Galileu? Vocês mataram ele e a obra dele acabou. Mas agora é diferente. Era um cético dizendo isso, gente. Veja o que vocês vão fazer esses homens. Eu vou dar um conselho a vocês: deixem esses homens quietos, deixem eles irem em paz, porque se essa obra for de homem vai perecer, mas se for de Deus, vocês estão fritos e nunca vão poder parar este projeto. E o que é que vamos fazer? Soltam. Veja aqui que quando soltaram, nem para casa eles foram, já foram pregar o evangelho. Aí se acostumaram em Jerusalém. Aqui entra nós. É aqui que eu quero finalizar a mensagem nesse contexto. Os gentios. Quando você vai para Romanos 11, Paulo no 10 está falando como Israel perdeu o foco. Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como Israel travou. Aí Deus disse: eu vou colocar os gentios. Os judeus não esperavam que o Espírito Santo enchesse os gentios. Aí Paulo no capítulo 11 faz a alegoria. Ele diz que os ramos verdadeiros da oliveira verdadeira quebraram alguns. Quer dizer que Israel endureceu. Aí Deus resolveu pegar o ramo das oliveiras bravas, os zambujeiros, e colocar no lugar deles. Aí a natureza disse: eu não aceito de jeito nenhum. Porque Deus queria colocar o zambujeiro na oliveira verdadeira, era incompatível. Aí Paulo diz que contra a própria natureza, Deus ligou o zambujeiro na oliveira. E Paulo diz no versículo 25: eu vou dizer um segredo a vocês, para vocês não se acharem sábios. Deus endureceu em parte a Israel para vocês entrar, até que cumpra a plenitude dos gentios. Israel vai estar endurecido. É por isso que ele diz que Deus não esqueceu de Israel. Mas enquanto o arrebatamento da igreja não acontecer, a vez de pregar o evangelho da igreja dos gentios é nossa. Aí tentaram parar, não conseguiram. Vamos fazer o quê? A lei. Levantam o doutor Saulo. E o doutor Saulo quase que massacra o projeto. Quando o doutor Saulo massacra o projeto, achando que ia conseguir, aí desce do céu uma luz que brilhava mais do que o sol. Ele cai com o rosto em chão. Quem tu és, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue. E agora você é um vaso escolhido para mim, para levar a minha mensagem aos gentios. Capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Aí vem Deus agora incluir os gentios no projeto, para levar este evangelho, para fazer missões. Aí Pedro está em Jope. Pedro está orando, consagrando e tem fome. Meio-dia, tem fome, vai comer. A comida não estava pronta. Ele vai orar
e tem uma visão. E na visão desce um lençol do céu, amarrado por 4 pontas, cheio de animais impuros, aves. E dentro aí a voz diz: Pedro, mata, levanta, mata e come. Ele diz: não, Senhor, de maneira nenhuma, eu nunca pus nada profano e imundo na minha boca. A voz vem a segunda vez: Pedro, come. Não, Senhor. Aí a voz, diz o texto, acontece pela terceira vez, e Pedro: não, Senhor. Aí na terceira vez o lençol é recolhido. Ou seja, Pedro não imaginava, não acreditava que os gentios podiam entrar no projeto missionário de resgate. Então veja que depois daqui, aí a voz vem, e Deus mandou 2 mensageiros, já que ele rejeitou. E os 2 mensageiros vêm da casa de Cornélio. Quem era Cornélio? O gentil, centurião romano, um gentil que não fazia parte da aliança de Israel, o primeiro gentil a receber o Espírito Santo. Aí Pedro vai com os mensageiros. Quando chega na casa de Cornélio, diz: você sabe que a nossa lei e o nosso costume não permite eu entrar na tua casa e nem falar com você. Mas eu estava orando e Deus me mostrou, e eu vim pregar o Evangelho de Cristo. Quando ele pregava, o Espírito Santo entra na casa de Cornélio, batiza Cornélio, quem estava na casa de Cornélio, e eles começam a falar línguas estranhas. E Pedro diz: agora eu sei que Deus não faz acepção de pessoa, até os gentios estão pregando o Evangelho. Agora o Evangelho vai estar na mão dos gentios. Agora é aqui que o couro vai cair. O Evangelho agora não é mais voltado para Israel. Agora é a igreja de Cristo, composta de judeus e de gentios. Por isso que Paulo, quando escreve à igreja gentia de Éfeso, ele diz: vocês no outro tempo estavam mortos, sem Deus, sem Pai, sem Jesus, longe da aliança de Israel. Vocês estavam mortos no vosso atitude de vida. Porém, Deus, no seu infinito amor, ressuscitou vocês com Jesus. E agora vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Portanto, agora vocês que estavam longe chegaram perto, porque agora pela cruz e pelo sangue não há mais diferença entre judeu e gentil, porque dos dois Deus fez um. Deus uniu o projeto, mas é indestrutível e ele não vai parar. Como Pedro negou, rejeitou, aí agora Deus pega Paulo e diz: agora você vai ser apóstolo aos gentios. Aí Paulo vai para Antioquia pregar aos gentios e entrar pela Ásia Menor. Ele entra pela Ásia Menor pregando o Evangelho com Barnabé e a comitiva. Chipre, Pafos, Antioquia da Pisídia, ele vai pregando. A região licaônica, em cada região da Ásia estabelece uma igreja. E o projeto ameaçado, chicoteados. Veja que o começo da missão foi debaixo de chicote, de injúria e de perseguição, mas não conseguiram parar. Segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, porque foi cheio em Antioquia, volta a animar a igreja e dizer que os gentios foram aceitos do concílio de Jerusalém. Agora os gentios foram aceitos pelos apóstolos, e agora a coisa ia melhorar. Só que ele não volta mais para a Ásia na viagem, porque a voz dizia: passa a Macedônia e nos ajuda. E ele larga tudo e, junto com Timóteo, com Silas, parte para a região da Macedônia, Europa. Primeira região importante da Macedônia que este evangelho vai ser pregado é a região, a cidade de Filipe. Em Filipe, um evangelho que não tinha sido pregado, que era vergonha, era loucura. Para lá ele começa a pregar. A primeira alma que se converte é Lídia, uma empresária asiática. O evangelho a pega e a transforma, e ela se torna crente. A
segunda alma que Paulo ganha é uma grega endemoniada. Ela aceita Jesus, os demônios vão embora e ela é ganha pela palavra de Deus. A terceira pessoa é a casa do carcereiro. Jogaram Paulo na prisão, mas à meia-noite veio o terremoto e o nome de Jesus é glorificado e é convertido o carcereiro, e toda a sua casa aceita a Jesus como Salvador. Tentam lhe parar, mas ele não para. Vai para a região grega, Macedônia ou grega romana, prega em Tessalônica, e diziam: isso é loucura, mas ele não parava de pregar. Vai para Atenas, o lugar da idolatria, ele vai pregar, e quando chega lá, um altar ao Deus desconhecido. Ora, o que é isso? A história diz que antes de Cristo houve uma praga dizimadora na região, e oraram aos deuses da mitologia grega, e nenhum deus da mitologia grega arrasou com a praga. Foi pior do que essa pandemia que nós passamos. Aí resolveram invocar ao Deus que nós não conhecemos, e este Deus desconhecido em Atena fez a praga ir embora. Aí levantaram um altar ao Deus desconhecido. Por isso que quando Paulo chega para pregar em Atena, ele vê o altar do Deus desconhecido e vai pregar sobre ele. Aí, quem é esse Deus? É o Deus que vocês não conhecem, mas é o Deus que faz milagre, que está vivo. É o Deus da salvação. Faz igreja lá. Vai para Corinto, faz igreja. Toda a Europa vai se tomada pelo Evangelho. O Evangelho de Cristo é pregado. Tentaram parar, mas não conseguiram. Matam Paulo, mas o Evangelho não para. Matam Pedro, mas o Evangelho não para. Esfolam Bartolomeu, mas o Evangelho não para. Matam Timóteo a paulada, mas o Evangelho não para. Jogam João no lago de fogo ardente para parar a voz do Evangelho, mas não param. Então vamos jogá-los na ilha de Pátimo. Ele é o último, está escrevendo que se Jesus vem, está escrevendo, é a última hora. Prossigam, jogam na ilha lá, exilado, não param, porque João diz: ei irmãos, aqui é João, estava preso na ilha de Pátimo. Qual foi o crime? Pregar o Evangelho, o testemunho da palavra de Jesus. E eu estava ilhado, preso lá, mas no dia do Senhor eu ouvi uma voz detrás de mim, que parecia a voz de trombeta de muitas águas. Quando eu me virei para ver quem falava, eu me assustei e caí como morto. Por quê, João? Porque os seus olhos eram como chama de fogo, o seu cabelo era branco como a lã, os seus vestes eram resplandecentes, ou seja, o seu pé brilhava. Quando eu caí, ele me pegou com a mão e disse: João, tenha medo não, sou eu, João, eu estou vivo, eu fui morto, mas eu estou vivo e estou vivo para sempre. O que eu vou te dizer? Escreve, escreve, João, escreve. Eis que eu cedo venho, eu venho sem demora. Guarda o que tem, para ninguém tomar a tua coroa. Não parou, não parou, não parou. Não parou o Evangelho. Tentaram de todos os jeitos parar essa igreja. Vem o século V, ameaça para todos os cristãos que não desistiam, que não aceitavam os dogmas. Eles mutilavam, mas os irmãos não paravam de pregar. Vem o século XIII, 1229. Só tem um jeito de pará-los: tirar a Bíblia. Eles não conheciam a Bíblia. Só quem pode ler a Bíblia é o alto clero. Não parou, porque John Hus escreve literatura. Vem o século XVI, as indulgências plenárias, tirando a veracidade do sangue, da graça e da glória. Aí Deus levanta Martim Lutero com a reforma e o Evangelho continua sendo pregado. Vem o século XVIII, 1720 a 27, um dos maiores avivamentos missionários, os moravianos.
um grupo de cristãos foi massacrado por um rei católico na região da Morávia, região alemã. Expulsos, os seus líderes decapitados, os cristãos ficaram sem terra. Aí um conde chamado Zinzendorf, de uma região alemã, acolhe os cristãos, amedrontados, sem poder falar de Jesus. Os seus líderes foram mortos. Então, quando o conde Zinzendorf aceitou-los, eles começaram um propósito de oração. E sabe qual era o propósito? Que o dever de pregar o evangelho não era só de um indivíduo, mas de toda a igreja. Então fizeram um relógio de oração para Jesus derramar um avivamento missionário. Então começaram a orar. Sabe quantas horas? 24 horas por dia. Sabe quantos dias por mês? 30 dias por mês. Sabe quantos anos? 100 anos ininterruptos de oração por um avivamento missionário. Avivamento missionário não acontece só num culto, mas é o começo. Com 100 anos caiu um avivamento tão grande que diz a história, pode ler, pode ouvir, está no YouTube, que 2 jovens moravianos foram impregnados por um amor às almas tão grande, que descobriram que tinha 3.000 perdidos no leste da Índia, e procuraram o dono da ilha para poder evangelizar. E a resposta foi: aqui nem um clérigo, nem um protestante pode entrar. Vocês não vão pregar este evangelho aqui. Eles insistiram. O dono da ilha disse: vocês podem vir, mas nem um centavo vocês terão. Eles disseram: então vamos nos vender como escravo. Se venderam como escravo, para com o dinheiro da venda passar o resto da vida evangelizando os perdidos no leste da Índia. Na hora de partir, a família chorava, os amigos: vocês nunca mais voltarão, desistam. Eles gritavam: não dá para desistir, porque pelas nossas vidas o Cordeiro vai ser glorificado. Nós vamos ganhar aquelas almas para Jesus. Precisamos evangelizar. Quando nós pensamos que Teresina tem cerca de 900 mil habitantes e que nós não chegamos nem a 5% da população, século XVIII, o senhor Rudolf Bultmann quis tirar a veracidade da Bíblia com o iluminismo. Cerca de 300 anos a igreja não parecia mais pentecostais. Mas no século XX, depois de 300 anos de esfriamento, um jovem chamado Evan Robert, de 13 anos de idade, adolescente, no meio do frio espiritual, ele procurou o pastor no país de Gales, seu pastor, e disse: meu pastor, eu quero ser cheio do Espírito Santo para ganhar alma para o meu Jesus. O pastor disse: vai orar, filho, ore, peça a Deus. E ele foi orar, 13 anos em oração. Quando completou 26 anos, o Espírito o encheu e ele começou a pregar o evangelho no país de Gales. Foi um dos maiores avivamentos missionários da história, porque em um ano aquela frieza foi quebrada e quase 100 mil pessoas aceitaram Jesus do seu país. Os cultos que ele ia só tinha hora para começar, tinha culto que rolava 24 horas e o povo cheio do Espírito Santo. Cada dia era multidão de alma e o poder caído. Século 20, 1906, com base no avivamento europeu e americano, 2 jovens saíram da Europa por conta de uma visão, brilhos com o nome Belém, cheio de fogo do Pará. Vamos olhar
Aonde é este nome? No mapa. Brasil, Belém do Pará, Brasil. Na revelação, Deus diz: vou tornar esta nação a nação mais pentecostal e evangelizadora do planeta Terra. Vou morar lá. Largaram o luxo da Europa e vieram para Belém. Domingo eu estava pregando lá, e sábado, e você chora e chega lá, vê ainda mulheres antigas que contam a história. Não tinham o que comer, não foram aceitos pela religião, mas contra tudo e contra todos começaram a pregar o evangelho e fundaram a igreja Assembleia de Deus Pentecostal. E agora começou por lá e ninguém segurava mais. Então, século 20, os nossos pais desbravaram o Piauí, desbravaram Alagoas, desbravaram o Nordeste, chegaram no Rio de Janeiro. Os macumbeiros diziam que eles não entram, mas quebraram a cara, morreram. E hoje é um dos estados mais avivados e pentecostal do Brasil, porque é o poder do evangelho de Jesus, é o poder do evangelho. Século 20, nossos pais, a religião não aceitava. Quando você lê que o Brasil foi descoberto em 1500, e com 50 anos depois foi que o evangelho veio chegar e não foi aceito, que a religião não deixou. Só depois de 1800 mais ou menos. Você chora de ver o quanto eles sofreram. Não adianta falar de missões, gente. A gente está acostumado a falar de missões, mas está preocupado em pular, correr, falar em línguas estranhas e sai do mesmo jeito, sem evangelizar, sem se preocupar com os perdidos. Nós somos semente de sangue. Para a gente estar aqui, muitas mulheres e homens ralaram o joelho em terra bruta, sem cerâmica, pedradas no teto. Não podia enterrar os filhos no cemitério, não podia matricular no cemitério, era só desistir de ser crente e podia, mas eles preferiam levar pedrada, levar urina, ser massacrado, mas não desistia, porque está vindo uma geração poderosa, está vindo uma geração poderosa. Muitos perderam a vida. O evangelho venceu a peste bubônica. O evangelho venceu todo tipo de praga que apareceu nesses 2000 anos. Olha a história. Procura o Império Romano. O Império Romano acabou, caiu. Procura o templo em Jerusalém, que deixou de ser lugar de oração e se tornou centro político. Procura ele. Caiu, foi derrubado. Procura o judaísmo, está na mesmice. Agora procura a igreja. Procura a igreja. Diga para quem está ao seu lado: continua de pé e viva, e viva, e viva. O projeto é indestrutível, o projeto é de Deus, o projeto é de Deus. Precisamos evangelizar. Fomos cheios para isso. O Espírito de Deus está sobre mim. Não foi para eu ser famoso, não foi simplesmente para eu enriquecer cobrando altos cachê, não. Foi para quê, Bento? Foi para pregar uma mensagem aos pobres, para abrir os olhos dos cegos, para libertar os cativos e apregoar o ano da graça, da graça, da graça de Deus. Diga para quem está ao seu lado, diga: chegou o século 21. Mas fala com vida, diga: chegou o século 21 e com ele a pós-modernidade. Diga agora:
é nós. Agora é nós, agora somos nós. Eles fizeram a história deles. Os nossos filhos, os nossos netos vão ter que contar a nossa história. O meu filho, teu neto, teu filho vai ter que dizer que no mês de outubro de 2022 eu participei de um culto. Ele vai ter que saber que você participou de um congresso que te renovou, que te levantou, que você começou a fazer história, porque é a nossa vez. Erlaia Shafagai de Biosa. Ai, Brai Shachasavai. Lemibia de Shai Sidaha. Erlaia no. Erlaia Reia Sei. Erlaia Ruawashe. Ai, Brai Gai Sei, a minha unção está invadindo esses corredores e esta casa. Eu estou renovando promessas e chamadas, porque eu não mudo, eu sou Deus. Recebam agora a unção da minha graça. Assim diz o Senhor. Agora seja renovado, agora seja missionário, renovado agora, agora. Fique de pé, por favor. Com todo respeito, não estou falando nada ao contrário, muito pelo contrário. Mas o que me assusta, hoje eu recebi umas 20 ligações e mensagens do WhatsApp. E a primeira coisa não era nem a paz do Senhor, é como está o fulano presidente aí. Evangelho não depende do poder do homem, é poder de Deus, filho. A história mostra esse projeto é indestrutível. Seja alguém contra, seja a favor, o projeto é de Deus. A nossa função é pregar este evangelho. Enquanto a gente prega, Jesus faz, Jesus faz, Jesus faz, Jesus faz. Não podemos ver este projeto como um projeto político. Paulo disse: eu tenho medo, porque se Deus não poupou nem os ramos verdadeiros, imagina vocês que são zambujeiros. Olha para quem está ao teu lado, diga: não vou parar. Diga: o meu bairro que me aguarde, a minha cidade que me espere, que eu vou sair daqui e vou impactar. Quem é cheio do Espírito Santo? Quem é cheio? Então eu gosto de pregar, terminar com a igreja. Olha para esse crente que está do teu lado, se for do mesmo sexo ou íntimo. Eu preguei ontem e vou dizer hoje de novo. Vira para ele aí, vira para ela. Me ajuda, coordenador, me ajuda, Toniel. Me ajuda, por favor. Vira para ela aí, vira para ele. É um congresso. E diga: ô missionário, ô missionária, estou nem aí como você chegou. Quero saber como vai terminar o congresso. Diga: vou terminar pegando fogo, vou terminar cheio do Espírito, vou me renovar. Diga: vou ser cheio. Então profetiza para ele: seja renovado agora, seja cheio agora. Sai, vai, 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 vai. Não podemos deixar essa chama apagar. Esse projeto é indestrutível. Este projeto é indestrutível. Este projeto é indestrutível. Está de pé, está de pé, está de pé, está de pé.
Deixa eu ver o barulho, deixa dos encontros das águas. Quem tem línguas estranhas fala, quem não tem recebe agora. Vai, recebe, seja cheio, agora.